dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. Hoje eu tô com a camisa do projeto Barnabé, o projeto que a gente fez na minha igreja, pra gente levar coragem para as pessoas. E Barnabé é a pessoa de quem eu vou falar nesta manhã, tá bom? Deixa eu chegar um pouquinho mais para trás, aqui, ó, projeto Barnabé. Então eu vou falar dele. Muito bem. Então, o texto que está na minha camisa, Atos capítulo 4, versículo 36, que é o texto que apresenta Barnabé pela primeira vez no livro de Atos. Mas o livro de Atos tem vários textos sobre o Barnabé, tá bom? Então a gente vai dar uma passeadinha, vai ficar tudo na descrição do vídeo, tá? Deixa eu mexer aqui para eu cumprimentar o pessoal que foi dando bom dia, eu cumprimentar no final, tá? Desculpe. Bom, então vamos começar falando uma coisa legal. A minha dissertação de mestrado em teologia foi sobre o Barnabé, né? Então eu passei ali uns 3 anos, eu e o Barnabé, conversando bastante. E uma coisa que eu descobri, não há material suficiente de teologia em língua portuguesa sobre o Barnabé, tá? Não há. Eu tive que pesquisar muita coisa em inglês, em espanhol, em francês, para poder achar. Então, orem por mim, porque eu pretendo pegar a minha dissertação, tá? Rever, revisar, colocar numa linguagem mais simples e transformar em livro. Porque eu aprendi muita coisa com Barnabé, muita, muita. Então, nem sei se vai dar para falar tudo que eu tenho aqui, mas a gente vai falando aí, tá bom? À medida que, claro, der o tempo, a gente, né, de repente, continua na sexta-feira, se Deus quiser, tá? Então, vamos começar em Atos capítulo 4, versículo 32. Por quê? Antes do Barnabé ser apresentado, vem esse texto de Atos capítulo 32 até o 35, que nos dão um panorama, tá? Do qual o Barnabé é um exemplo. Porque na minha dissertação de mestrado, né, eu digo que o Barnabé é um modelo de generosidade, tá? E essa generosidade do Barnabé, unida à coragem do Barnabé, tá? Me conquistou ali, né? E fez com que eu colocasse esse tema na minha dissertação. Então, o título desta live é Dezembro chegou, a generosidade e a coragem também, tá? Então, dezembro chegou, a generosidade e a coragem também. Então, sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 32, que vai dar esse panorama daquela igreja que está nascendo, né? O livro de Atos fala sobre isso. Jesus já tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, Jesus fica 40 dias, essa coisa do 40, né? 40 dias com os discípulos, lembrando que Jesus foi crucificado na sexta-feira, não é isso? No domingo, né? Na festa da Páscoa. Jesus é crucificado na festa da Páscoa, tá? E ele ressuscita, na festa da Páscoa, ele ressuscita. E se você conhece o calendário das festas, o que tem? 50 dias, né? Aí você tem, logo depois, os dias vão passando, né? Jesus fica uma média de 40 dias com os discípulos ali, e aí 50 dias depois tem a festa do Pentecoste, que é Atos capítulo 2, né? Que é a festa da colheita, né? Então, aí os discípulos recebem o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, né? O tempo está passando
E é claro que quem recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tá? Recebe também coragem e generosidade. E é isso que vai acontecer em Atos capítulo 4, versículo 32. É esse Espírito Santo, né, mostrando, né, que agora é vida nova nesse pessoal. Então, olha o que vai acontecer. E essa vida nova, precisa desafiar a mim e a você nessa manhã, tá? Vamos. Atos capítulo 4, versículo 32, e eu vou ler até o 35, em primeiro lugar. Da multidão, olha a multidão aí, gente, preste atenção na multidão. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Isso já nos desafia. Uma multidão creu. A gente lembra, né? Que o Pedro pregou, 5.000 seguiram. Né? Depois ele vai pregar de novo e mais 3.000. Então, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então, existe uma multidão, mas o sentimento é o mesmo. O coração e a alma. Ninguém, preste atenção agora, considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que acontece? Uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, no coração dessa gente, na alma dessa gente, de maneira que o que eu tenho não é mais meu, mas o que eu tenho é meu e é do meu próximo. Lembrando que essa é a mensagem de Jesus. Se você tem 2 túnicas, você fica com uma e você dá outra. Se tem alguém que precisa andar, né, 1 milha, precisa da tua companhia, esquece o que você tem que fazer, né, e anda com ele 2. Então, essa generosidade que vai, né, vir em cima desse povo, tá, é a generosidade da qual o Barnabé é um modelo, tá? E ele vai ser colocado dessa forma. Só que isso alcançou todo mundo, tá? É o que está dizendo aqui. Então, ninguém considerava as suas posses, tá? Tanto pobres como ricos. E o Barnabé é um rico, que não vai considerar sua, tá? A posse, suas, né? Porque tem várias as posses que ele possui. Bom, versículo 33 de Atos 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Lembrando, né? O fato ocorrido 50 dias, 1 ano antes, sei lá, meses antes. Isso tá muito fresquinho, tá? Lembrando uma coisa que eu sempre falo. O livro de Atos, segundo os estudiosos, foi escrito pela mesma pessoa do Evangelho de Lucas, tá? Porque é muito parecida a escrita e tal, e são 2 tomos, né? 2 volumes de um mesmo livro, na verdade, Evangelho de Lucas e livro de Atos. Os estudiosos dizem que o livro de Atos vai ser escrito, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, nos anos 80, tá? Do 1º século. Então, Jesus morre nos anos 30, tá? Os fatos que estão sendo narrados aqui acontecem nos anos 30 também, tá? Logo depois da morte de Jesus. Mas isso só está sendo escrito nos anos 80. Portanto, a memória dessa igreja nascente é tão forte que 50 anos depois, o autor do livro de Atos consegue reunir um monte de material sobre isso, para poder escrever com detalhes o que ele escreveu. Consegue fazer entrevista com o pessoal que ainda estava vivo e sabia do que tinha acontecido, tá? E a igreja, claro que a igreja existe nesse momento. Isso já cresceu muito. E aí
esse nascimento da igreja em cima dessa, a partir, né? Em cima não, a partir dessa generosidade, é tão forte que isso vai estar registrado aqui. E o Barnabé, que é um personagem, né? A história dele é tão forte, tão bonita, que 50 anos depois ela está viva. Deu para entender isso? Tá? Então, essa coisa, né, da memória, né, do boca a boca, do que ficou, né? Olha, o testemunho vivo daquilo que aconteceu, né? E o testemunho escrito também daquilo que aconteceu, porque teve gente que registrou isso. Tanto que o autor do livro de Atos consegue recolher um montão de material. É só você ler Atos capítulo 1 lá. Teófilo, ó, tem um monte de material aqui em cima da minha mesa e eu vou te contar os fatos ordenados das coisas que aconteceram, tá bom? Vamos lá. Bom, voltando em Atos 4, capítulo 4, versículo 33, que eu não terminei de ler. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia graça, havia abundante graça, sabe? É aquele sorriso mesmo, é aquela generosidade mesmo, né? Tanto que o texto, em outro versículo, vai dizer que essa graça contagiou todo mundo em Jerusalém. Todo mundo na Judéia, todo mundo na Samaria, né? E depois, através do Barnabé e do Paulo, que ainda era Saulo, depois vai mudar para Paulo, essa graça contagiou quase todo o mundo conhecido naquela época, né? Bom, verso 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as. Então, tá vendo? Não era só quem tinha pouca coisa, mas quem tinha terra ou casa naquela época era gente, tá? Gente, tá? Pois é. Gente com dinheiro. Então, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Tá vendo como é que isso aqui está introduzindo? Você que conhece a história do Barnabé, isso aqui é uma introdução para o personagem Barnabé entrar na história. Então, e os depositavam, verso 35, aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. É claro, se era uma multidão, tá? No meio dessa multidão tem gente necessitada. E aí quem tem bens, né? Essa generosidade invade essas pessoas, lembrando porque o Espírito Santo veio sobre elas, né? Então toda a bondade, toda a generosidade, tudo que é bom de Deus entrou nessas pessoas, invadiu essas pessoas no melhor sentido da palavra. E aí elas pegam as coisas e vendem, e entregam para poder estudar ali, tá? Desculpa, para poder entregar ali, tá? Bom, então, algumas lições antes da gente entrar no Barnabé, tá? Essa gente é tomada por uma generosidade e uma coragem de enxergar quem precisa delas. Isso também aconteceu com Barnabé, tá? Só que não aconteceu só com ele. Aconteceu com a multidão dos que creram, tá? E que foram tomados por essa generosidade e essa coragem. Tá? Então, essa é a primeira lição para mim e para você. Que a gente tenha a generosidade e a coragem nesse dezembro, lembrando que semana que vem já é o Natal, tá? Então, fala com Deus. Senhor, coloca uma família no meu coração que eu possa entregar alguma coisa, sabe? Um panetone, né? Alguma coisa assim, tá? Então, sei lá, um chester, uma lata de pêssego, uma coisa, uma cesta de Natal,
né? Você que trabalha e que ganhou cesta de Natal do seu trabalho, divide aquilo em 2 e dá para uma família que esteja necessitando, para alguém que esteja necessitando. Ou então vai a sua comunidade de fé, faz uma oferta em dinheiro, ó, compra aí o que precisa ser comprado, ou você mesmo vai lá e compra, entrega para quem precisa, né? Fala com Douglas, você que é da minha igreja, fala com Douglas, né? Da ação social. E aí, não vamos deixar passar em branco por causa de Covid. Ah, eu não posso ir na casa da pessoa. Você pode sim, vai lá no portão da casa dela. Ó, tá aqui, hein? Tá aqui, pega aqui, tá? Então, poxa, a gente não pode deixar a situação, né? Não posso me aproximar desse negócio todo, né? Mas você pode fazer uma boa ação da forma que dá para fazer, tá bom? Então, essa gente teve a generosidade e a coragem de enxergar quem precisava deles, tá bom? E a outra coisa, essa gente teve a coragem e a generosidade de entregar para alguém o que deveria ser distribuído. Porque o que diz aqui? Que eles entregavam aos pés dos apóstolos, né? Então, eles não deram direto, eles para quem precisava. Eles deram primeiro para a administração, né, para os apóstolos, e aí dali receberam. Então, a confiança também naquele que entrega, né, naquele para quem você entrega, porque eram os apóstolos dignos de confiança. Então, também tem essa coragem e essa generosidade, né? Bom, agora sim, Atos capítulo 4, versículo 36. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer, na minha versão, filho da consolação, um levita natural de Chipre. Preste atenção, não vou nem entrar no 37, só o versículo 36. Como era o nome do Barnabé? José, tá? O nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. Só que o que acontecia? O Barnabé tinha um apelido, tá? E um nome mais bonito, claro, o nome que eu usei lá na dissertação, né? Ele tinha um epíteto. O que é um epíteto? Epíteto é o nome pelo qual você vai ser chamado de acordo com a sua característica principal, tá? Então, o apelido vem daí, né? Não sei você que é míope, se quando você estudava, era criança, o seu apelido era 4 olhos. Nem se falava 4 olhos. 4 olhos. Eu fui 4 olhos durante um bom tempo, né? Então, pois é. E aí hoje tem todo esse negócio de bullying, né? E quer dizer, na infância da gente que hoje tem cabelo branco, né? Ou que não tem, né? Porque pinta ou porque é natural, tinha lá o 4 olhos, o leite azedo, né? O magrelo, tinha lá o macarrão, que era o garoto compridão e magro, tinha de tudo lá, né? O gaguinho, tinha de tudo. E naquela época ninguém ficava ofendido por causa disso. A gente levava aquilo, eu pelo menos levava aquilo na brincadeira, nem esquentava a cabeça. Mas, bom, passou, não vamos falar disso hoje. A questão é que o Barnabé tinha um nome, era José. Só que a generosidade dele, a coragem dele, a forma como ele ajudava, como ele consolava, como ele exortava, porque esta palavra aqui, tá? Filho da consolação, tá? Essa palavra consolação, ela quer dizer um monte de coisas, tá? Ela quer dizer exortação, ela quer dizer consolação, ela quer dizer encorajamento, tá?
ela quer dizer, ela tem uma coisa, um sentido também na generosidade, tá? E também Barnabé poderia ser Barnabi, ou seja, filho de profeta. Ainda tem mais essa. Ou seja, ele não é só alguém que porta sentimentos bons. Ele é alguém que fala coisas boas também. Ele fala em nome de Deus. O que ele fala é bom. O que ele fala sai como profecia, porque Barnabé também significa filho de profeta, tá? Bar, filho, Nabi, profeta, tá bom? Então, e isso é tão forte que ele passa a ser chamado de Barnabé. Ele passa a ser chamado por aquilo que ele é, a característica que ele tem e que transborda dele, tá? E o legal é que tem gente que nem sabe disso. Ah, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mas ninguém sabe. Ou Paulo e Barnabé, né? Que depois virou Paulo e Barnabé. Tem gente que nem imagina que o nome dele era José. Mas era, tá? Então, igual às vezes vou usar-me a mim mesma como exemplo. Tem gente que agora, porque eu fico falando, Sandra Viegas, Euzinha. Aí tem gente que me chama de Euzinha. E daqui a pouco isso vai pegar. A pessoa fala, aquela menina lá, Euzinha, né? Tá? Então, isso aconteceu com o Barnabé. O fato dele ser alguém que consolava, alguém que encorajava, alguém que exortava, alguém que tinha uma palavra boa sempre identificada como palavra de Deus, tá? Alguém generoso. E o nome, ele não é mais chamado de José e vai ser chamado de Barnabé. E você vai ver que ao longo do livro de Atos não tem mais José em relação ao nome dele, é Barnabé, tá? E mais à frente também Paulo vai falar sobre ele em 1 Coríntios e também é Barnabé, não tem mais. Na tradição da igreja é Barnabé, não tem mais José, tá? Então, eu oro por isso, sabe? Para que aquela característica boa que a gente tem, né? Que a gente passe a ser identificado por ela, né? As pessoas podem até esquecer o nosso nome, mas que as pessoas se lembrem da gente com a característica boa que a gente tem e que salta da gente, transborda da gente e é mais importante que o nome da gente. Tem tanta gente se preocupando com o seu nome, né? Pois é, que a gente se preocupe em manter essa característica boa, né, em nós. Muito bem, vamos lá, estamos só começando. E o Barnabé, ele é levita. E ele mora em Chipre, né? Ele está em Jerusalém, né? Mas ele era de Chipre. Portanto, além dele ser tudo isso, ele é desprendido. Ele veio lá da cidade dele, lá da ilha de Chipre, né? E daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês, com Chipre, com Tarso, com Antioquia, tudinho, tá? Mas ele é natural lá de Chipre e ele vem e ele tá em Jerusalém. Bom, o que ele fez? Atos 4:37. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Por que eu falei que o texto do Barnabé tem a ver com o texto de cima? É só você ver a repetição. No versículo 35 diz que as pessoas vendiam as casas e as terras e depositavam aos pés dos apóstolos. Versículo 37, o Barnabé vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Por que é tão importante, e eu venho falando isso, a gente estudar o texto e a gente perceber as palavras na nossa tradução, tá? E é claro, ano que vem eu vou montar, aliás, nas férias eu vou montar um curso de grego, né? Eu estou tentando ver se eu consigo montar um curso de uma forma fácil, né? Para conseguir abranger bastante gente.
para que você perceba a importância de estudar o original. Essa palavra campo que está aqui é a palavra agros, de onde vem a nossa agricultura. Pensa na geografia daquela região, tá? Não diz se o campo que o Barnabé possuía era lá em Chipre, ou era em Jerusalém, ou era ali em Israel. Parece que era ali, tá? Porque ele não ia voltar lá em Chipre para negociar e tal. Parece que era ali. E aí, você que conhece um pouquinho a geografia da Palestina, você sabe que aquilo ali tem muito lugar seco, tem muito lugar deserto. O Barnabé tinha um campo fértil, um agros, da onde vem nossa palavra agricultura. Então esse campo devia ser caro pra caramba. Isso significa que ele tinha muito dinheiro, tá? E ele vendeu um campo, o que significa que ele tinha outros, tá? Pois é. Então, ele era alguém realmente abastado, tinha outro ou outros, né? Mas quando o livro de Atos continua, e depois o Barnabé vai ser a pessoa responsável pelas ofertas, tá? Que Paulo vai dizer mais à frente nas suas cartas, tudo leva a crer que ele continuou vendendo tudo que era dele, tá? Aqui é só um exemplo para mostrar a generosidade dele. Então ele tinha um campo. Então preste atenção. No versículo 34, diz que as pessoas que possuíam terras ou casas vendiam, tá? Mas o Barnabé possuía um campo fértil, que valia muito mais do que terras ou casas. Tá entendendo? O texto bíblico, ele tá num crescendo, tá bom? Então o pessoal já tinha foi atingido por essa generosidade, vendia o que tinha, e agora o Barnabé vende o que tem e entrega todo o dinheiro desse campo fértil na mão dos apóstolos, tá? Porque ele vê que isso é muito mais importante do que continuar plantando lá no terreno dele e tal, né? No campo dele. Bom, o que vai acontecer então? Qual é a lição que tem aqui? A lição que tem aqui é a seguinte: essa generosidade e essa coragem identificam o Barnabé, pelo fato dele não ser chamado de José, mas é chamado de Barnabé. Outra lição no Barnabé: a gente precisa ter a generosidade e a coragem de entregar o que é valioso para nós para o crescimento do reino de Deus. Então, o que é valioso? Eu não estou falando que você tem que pegar hoje, vender tua casa e tal, a menos que Deus esteja tocando isso aí no teu coração, né? E entregar tudo para uma obra missionária para ajudar e tal. Se tá falando, amém. Mas coisas valiosas em nós, né? Até em você mesma. O que você tem de mais valioso que você pode entregar para o reino de Deus, né? Para que haja crescimento no reino de Deus, para que você possa entregar para aquele que é necessitado, né? Ou algo material mesmo que você tenha, de fazer uma oferta, mas isso você ore a Deus e fale com Deus: Senhor, quem eu posso ajudar hoje? Que obra missionária eu posso ajudar hoje? Com quem eu posso falar hoje, né? Certamente Ele vai te direcionar. E isso aconteceu aqui, tá? Então, a generosidade é a coragem de entregar o que é valioso para o reino de Deus. Muitas vezes, por causa de muitas situações tristes, né? Que acontecem aí nesse meio da religiosidade, né? A gente tem um certo receio de falar disso, de dinheiro, de falar de oferta e tal. Só que a Bíblia está recheada dessas coisas. A questão é quem se aproveita disso para fazer o mal. Aí é um problema muito sério, né? Problema muito sério. Bom, continuando. Depois de Atos 4:37, vai vir uma história
de um casal. Ananias é o nome do marido, Safira é o nome da esposa. O que aconteceu com esse casal? Não vou ler tudo, né? Mas vou explicar. Esse casal, certamente, esse texto está aqui, Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, eu tratei isso lá na dissertação, por causa até de uma lição aqui que eu escrevi, né? A generosidade e a coragem que fazem outros quererem imitar a gente. Aquilo transborda tanto, essa generosidade, essa coragem do Barnabé, transborda tanto, que faz outras pessoas imitarem. Só que o Ananias e a Safira imitaram da forma errada. O que eles fizeram? Pelo exemplo do Barnabé. Ah, não, olha lá, vamos fazer a mesma coisa, né? Pra gente ser querido na igreja, Safira. Só que o que aconteceu? A primeira coisa importante, Atos capítulo 5, verso 1, diz que o Ananias com a sua mulher Safira venderam uma propriedade. Aqui não é agross, tá? É uma propriedade com valor um pouco menor, porque não era fértil, não era terreno fértil. Mas reteve uma parte do dinheiro e a Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Esse não era o modelo. O modelo era entregar tudo. O modelo é de generosidade. Então, ó, vende, portanto, entrego. O que aconteceu? O Ananias e a Safira venderam a propriedade, retiveram parte do dinheiro, tá? E entregaram aos pés dos apóstolos como se não tivessem retido o dinheiro. Tá? Ora, a questão era só chegar lá e falar assim, ó Pedro, seguinte, você aí os apóstolos, a gente vendeu o terreno por 100, tá? Separamos um pouco pra gente e estamos dando isso aqui. Essa é a capacidade que a gente tem. Pronto, era só ser sincero. A questão é que eles não foram. Eles chegaram lá como quem estava entregando tudo. Aí aconteceu um problema, né? Que aí eu vou só resumir por causa da hora da live, que quando o Ananias chega para entregar, mostrando que era bonzão, que estava entregando tudo, o Pedro diz assim para ele, Atos 5:3, Ananias, por que se permitiu que o Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Tá vendo? Então o Pedro está dizendo, Ananias, você é livre, meu filho. Você não é obrigado a fazer o que o Barnabé fez, o que as outras pessoas estão fazendo. O Barnabé e as outras pessoas estão fazendo porque a generosidade tomou conta deles de tal forma que eles estão fazendo isso. Agora, se você vendesse e ficasse com dinheiro, não tinha problema nenhum. Ou se você trouxesse um bocado, também não tinha problema nenhum. Agora, o teu problema, Ananias, é que você quis ser quem você não é. Você mentiu, tá? Ele está dizendo, você mentiu ao Espírito Santo. Você mentiu para Deus. Né? Você está querendo ser o quê? Então, isso é um problema. Né? A gente não pode ser quem a gente não é. E se há algo na gente que ainda nos incomoda, hoje é o dia de falar isso para Deus. Senhor, eu ainda sou avarento. Eu ainda sou avarenta, eu não consigo alcançar essa generosidade aí que a Alessandra está falando, não. Que a Bíblia está dizendo. Eu não consigo, tá? Então, mas se eu consigo, amém. Né? Então, Senhor, obrigada porque eu consigo e tal, e eu vou ajudar, e eu vou procurar perceber as pessoas à minha volta. Porque, gente, antes da era Covid, né?
Essa era uma grande questão que estava incomodando a sociedade, né? As pessoas não estavam mais olhando para o lado. As pessoas estavam olhando para o seu próprio umbigo, né? As pessoas estavam olhando para o seu celular, né? Para si mesmas. E aí veio uma situação, as pessoas não estavam olhando nem para as suas famílias. E aí vem uma situação em que você precisa ficar dentro de casa olhando para a sua família. Você precisa agora sentar para comer com sua família, né? Você agora faz home office, né? Tirando os serviços essenciais. Então, é hora da gente refletir também, né? A despeito de tudo que aconteceu, de mortes, de famílias enlutadas e tal, mas teve uma reviravolta aí, tá? Nessa questão de eu parar de olhar para mim mesma e eu começar a olhar para o lado, tá? E é isso que está acontecendo aqui. E o Ananias e Safira olhavam para si mesmos, mas quiseram mostrar para os outros que eles olhavam para o lado. E aí a coisa ficou feia. Porque o que aconteceu? O Ananias cai morto, né? Logo depois, a Safira vem e o Pedro dá a ela a oportunidade de falar a verdade. E o Pedro diz assim: ô Safira, olha só, vocês venderam por tanto? É, vendemos, isso mesmo, é isso aí. Ela mente. E ela cai dura, morta também. É uma cena de terror que não acontece no Novo Testamento, mas aconteceu aqui, certamente, de tudo aquilo que eu estudei, para mostrar como é ruim, né? Como é maligno eu mostrar aquilo que eu não sou, tá? Não é a questão deles, então eles não deram, por isso que eles morreram? Não. Isso acontece, aí o texto diz que veio grande temor, né, em todo mundo que viu as duas cenas, a morte do marido e a morte da mulher, porque o ensinamento ali não é esse. Você não dá as coisas para Deus, então, você morre. Não, o ensinamento ali é: seja quem você é. Mostre quem você é. De ver, não venha mostrar quem você não é. E se o que você é ainda te incomoda, então entregue isso para Deus, para que vá modificando. Tem coisas em mim que me incomodam muito ainda. E eu continuo orando: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Tá? O Barnabé também, de certa forma, ensina isso pra gente. Tá bom? Não vai dar tempo de falar do Barnabé todo, não. Bom, mas vamos mais um pouquinho, então. Atos capítulo 9. E aí a gente caminha pro fim da live. Então, deixa eu botar as lições aqui. Generosidade e coragem de enxergar quem precisa de mim. Segundo, ter a generosidade e a coragem de entregar a alguém o que eu tenho para ser distribuído. Terceiro, generosidade e coragem que me identificam, né? Que eu seja assim. Que eu tenha a generosidade e a coragem de entregar o que me é valioso para o crescimento do reino de Deus. Que eu tenha a generosidade e a coragem que transborde a ponto de fazer os outros quererem me imitar. Agora, vamos para Atos capítulo 9. Você já sabe o que aconteceu em Atos capítulo 9, né? O que era Saulo, né? Ele está indo lá pelo caminho de Damasco, com uma raiva danada dos cristãos. E aí ele vê no meio do caminho, uma luz vem sobre ele, ele cai. Não tem lá a palavra cavalo, tá? Mas infere-se, faz-se uma inferência, por causa da distância, que Paulo não estaria a pé, tá? Mas ele cai no chão, né? Ele vê aquela luz e tal, e ele tem um encontro, com Jesus. Claro, Jesus já está ressuscitado, e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, mas ele estava perseguindo o Jesus que está agora nessa igreja nascente, né? Aqueles que seguem Jesus. Só que aí o que vai acontecer? O Saulo, né, vai dar ouvidos a essa voz, vai à casa de um homem
chamado Simão, o curtidor, ele está lá na casa desse homem. E aí Deus, o Espírito Santo, vai falar com um homem chamado Ananias, que não é aquele que morreu, tá? O marido da Safira é outro Ananias. Estou explicando para você Atos 9. E vai falar assim para o Ananias: ô Ananias, você vai lá no Saulo, tá? Numa casa, numa rua que se chama Rua Direita. Desculpa, ele estava na casa de Judas, não estava na casa do Simão Curtidor, não, desculpa. Vai na casa do Judas, que é outro Judas, né? Aquele lá, tá? Que eram nomes comuns, né? Ananias é um nome comum, Judas é um nome comum, tá? Então vai lá na casa desse Judas e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele tá lá orando, porque ele teve uma visão. Tá? Ele viu você entrando lá, Ananias, e colocando a mão sobre ele para que ele recuperasse a visão. Porque naquela luz que chegou sobre o Paulo, ele ficou ceguinho. A luz que fez ele ficar cego, né? E lá, aí o Ananias: eu vou lá nada? Eu vou lá o quê? Esse homem aí estava perseguindo a gente, né? Teve a morte do Estevão, em Atos capítulo 7. E Atos capítulo 7 termina dizendo que o Saulo estava ali, né? E estava assistindo tudo aquilo ali. E as pessoas depositavam ali as roupas, né? Ali, né? Diante do Saulo. O Saulo está bem ali. E todo mundo está sabendo a fama do Saulo, que era o perseguidor da igreja, o perseguidor daqueles que seguiam a Jesus. E o Ananias diz: eu vou lá nada. Aí Deus, né, no Espírito Santo, diz para o Ananias: você vai sim. Vai sim. Ele está lá orando, vai que eu te garanto. E lá foi o Ananias, cheio de medo, impôs as mãos sobre o Saulo, e aí caíram tipo escamas dos olhos do Saulo. O que vai acontecer? O Saulo vai se levantar e ali em Damasco mesmo, porque lembra, ele está indo para Damasco. E lá mesmo, tá? Ele permanece com os discípulos. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 19. Ele come, né? As escamas caem dos olhos, ele come, se fortalece e fica lá. Aí, logo em seguida, o Saulo tá todo animado, vai para a sinagoga falar de Jesus. E fica todo mundo apavorado. Ninguém acredita nele. Ninguém acredita nele, tá? Agora vamos lá. Vamos falar do Barnabé. Atos capítulo 9, versículo 26. Tá? Bom, nesse meio tempo, tá? De Damasco, o Saulo faz o caminho reverso, né? Ele volta para Jerusalém e ele tá lá, né? Em Jerusalém. Aí, o que vai acontecer? Atos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Claro, ele agora crê em Jesus, então ele vai se juntar aos discípulos de Jesus. Porém, do Jorge, né? Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Todo mundo desconfiava dele. Agora preste atenção. Atos capítulo 9, versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, Barnabé tomou o Paulo com ele, levou-o aos apóstolos. Ah, minha gente. Que eu e você tenhamos a coragem e a generosidade de acreditar em quem ninguém acredita, de confiar em quem ninguém confia, tá? Esse é o Barnabé, ele é demais, ele não é só generoso com aquilo que ele tem, né? Com as posses e tudo, não é isso só, não.
Ele é generoso para com as pessoas, no sentido de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas, de ter o discernimento de ver, não, é verdade, é verdade. É. Então isso é muito bonito no Barnabé. Então ele pega o Saulo consigo, tá? E leva para os apóstolos. Por que o Barnabé leva o Saulo para os apóstolos? É outra lição, tá? Porque ele tem essa generosidade e essa coragem do Barnabé, tá? Fazem com que ele seja alguém, e ele também, assim como ele confia e acredita nos outros, que ele seja alguém também extremamente digno de confiança. Alguém confiável, alguém que tenha credibilidade. Esse é o Barnabé. Por isso que ele leva o Saulo lá nos apóstolos. Aí olha o que aconteceu. Ele chegou lá nos apóstolos junto com Saulo, versículo 27. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. A experiência do início de Atos capítulo 9, lá do Saulo, né, da luz e tal. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Barnabé estava lá? Não. Alguém contou isso para o Barnabé, ou o próprio Saulo contou isso para o Barnabé. Ó, eu vi Jesus no caminho, veio aquela luz, depois eu fiquei cego. Aí o Ananias foi lá na casa do Judas e botou as mãos nos meus olhos, e aí caíram as escamas, eu comi, eu me senti fortalecido, e eu saí dali com tanto amor no meu coração, que aí eu saí falando de Jesus lá na sinagoga mesmo em Damasco e tal. E aí os judeus vieram, né, para me quiseram me matar e tal, e eu corri para cá. O próprio Saulo pode ter contado isso para o Barnabé, e quem estava em volta contou isso para o Barnabé, e o Barnabé acreditou. Acreditou nesse novo Saulo agora que teve um encontro com Jesus. Então, o versículo 27 termina dizendo isso. Também contou, Atos 9, 27, também o Barnabé contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Verso 28. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram aqueles que acreditavam em Jesus, né? Mas, claro, dentro de uma cultura grega, né? Dentro da cultura helenista. E o Paulo é judeu, né? E aí ele começa a falar de Jesus e tal. Então, ele discute com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Tá? Então, o Saulo está debaixo de ameaça. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Pois é. Ainda que, enquanto o Barnabé tá com ele, segurando a onda, né? Aí tá todo mundo, tá. Ele entrava, saía, pregava. Só que quando os helenistas quiseram procurar matar o Saulo, o que aconteceu? O pessoal ficou sabendo, pegaram o Saulo lá, levaram ele para Cesareia e para Tarso. Ó, Saulo, volta para tua casa, porque ele era de Tarso, tá? Então, volta para tua casa, Saulo. Pois é. E aí eu estava vendo um versículo, eu quero que você veja junto comigo, Atos 9, 31, que diz assim, olha só. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Esse versículo é bonito, né? Só que hoje de manhã, quando eu estava analisando, eu falei, interessante. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Por quê?
Porque aquele que estava perturbando saiu, voltou para Tarso, tá? E aí, como a gente tá com o tempo, né, em cima, eu não vou te mostrar o mapa hoje, não. Vamos fazer isso na sexta-feira e vamos continuar falando do Barnabé na sexta-feira, tá? Vai ter a parte 2. E eu só quero te dizer uma coisa. O Barnabé não ficou satisfeito com essa história de levarem o Saulo para Tarso, não. Ele continuou acreditando nele. E na sexta-feira a gente vai ver que o Barnabé foi lá buscar, tá? Porque a igreja ficou tranquila, né? Porque aquele que trazia o movimento, né? Mandaram ele de volta para casa, para Tarso. Bom, o livro de Atos é um livro muito interessante no sentido de mostrar pra gente que nem todo mundo é igual, tá? No sentido de mostrar pra gente que nas comunidades de fé há problemas, sim, né? E aí, se você pegar o livro de Atos aí, né, de uma vez só e ler, tem 28 capítulos, tá? Dá para você ler um capítulo por dia em um mês, ou você lê 3 capítulos por dia aí, tal, né? E rapidamente. Mas é interessante. O livro de Atos é muito interessante e vai mostrando pra gente exatamente isso. Mas o que eu queria falar nessa manhã é que esse Barnabé, né, é alguém que fez diferença na vida do Saulo, tá? Na vida da igreja, e alguém que faz diferença, né? Ele fala até hoje pra gente, por essa coragem e essa generosidade que ele tem. Então, que essa coragem, essa generosidade do Barnabé, né, invada hoje a minha vida e a sua vida. Tá bom? E que a gente aprenda com ele. Eu gosto muito quando eu faço leituras e estudos sobre pessoas, né? Porque você fala assim, vamos seguir o exemplo de Jesus. Claro, é claro que eu sigo o exemplo de Jesus. Mas quando a Bíblia me mostra pessoas como eu, tá, que tem defeitos, tem dificuldades, tem, o Barnabé tem, a gente vai ver isso, tá? Mas mostra que essas pessoas podem ser modelo para a minha vida, tanto homens quanto mulheres. Então eu posso alcançar isso também, tá? Eu também posso ter chamada, como a gente fez no projeto Barnabé, né? Aí as mulheres eram chamadas de Barnabelas, né? Os Barnabés e as Barnabelas. E onde a gente teve o culto lá na igreja, no encerramento do projeto nesse ano, porque no ano que vem, se Deus quiser, vai continuar, que é um projeto para levar encorajamento para as pessoas, né? Foi muito importante agora nessa época aí do Covid, pessoas que não podiam vir à igreja, né? E tal, e a gente, né, tomados todos os cuidados, a gente foi à casa dessas pessoas e a gente cantou e a gente, né, levou uma palavra e a gente orou e a gente fez, né? E foi muito bom, foi muito bom. A gente teve testemunhos muito bonitos sobre isso, né? De pessoas que se sentiram acolhidas no momento em que não podiam ir à igreja, né? Não podiam estar com a gente, né, ali junto. Tá bom? Então, generosidade e coragem para você e para mim nessa manhã. Vamos dar bom dia pro pessoal. Deixa eu beber água. E vambora lá. Ai, ai, ai. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Maria Kátia, bom dia. Liliane Oliveira, bom dia. Suelane! Suelane, bom dia. Suelane bota bom dia, gatona. Bom dia, Fátima Santos. Bom dia, Fátima, minha prima que tá com a Juju. Bom dia, Júlia. Vamos lá. Bom dia, Doris. Deise, bom dia, lindona. A Deise perguntando a palavra de hoje lá era Atos. Atos capítulo 4, capítulo 9. Vamos lá. Bom dia, Eliton. Bom dia, Vinícius. Beijo, beijo, Vinícius, da Alessandra Viegas. Zeuzinha. Vinícius, beba água.
Vinícius Bibi tá falando essas coisas todas. Vamos lá. Beijo, Wellington. Beijo, Vinícius. Thelma, bom dia, lindona. Bom dia, Gabriela. Bom dia pra todo mundo aí, Gabriela. Ai, ai. Bom dia, Alcilene. Gabriela tá pedindo oração pela mãe Maria Clara e pela família também. Então, gente, aí, ó, Gabriela, o esposo, a Ana Carolina, a filha, eu acho que é o Caleb e a mãe Maria, não, a mãe Clara Maria, obrigada. Vamos lá. Monique, bom dia, Monique, Eliseu, Israel, Jéssica, Rosana, Ronaldo, Tiago, Grazi. Quem eu tô esquecendo, Monique? Ilquias, Daniele e as crianças da família. Bom dia, Cláudio Monteiro. Vamos lá. Cristiane está dizendo uma coisa muito importante. O Barnabé é alguém que sempre dava mais uma chance. Pois é. Essa generosidade de dar mais uma chance. France, bom dia, lindona. Aline, tô com saudade. Também te amo, Aline. Beijo no maridão, beijo no Eric, no Guilherme. No pessoal do trabalho, na Dora. Aline, beba água. Ô, Aline, o Vinícius fica lá na casa dele assim, que o Wellington falou. Aline, beba água. Antônio, obrigada, Antônio. Deise Novelo. Lá em cima foi a Deise Souza, agora Deise Novelo. Bom dia, lindona. Milton, bom dia, meu irmão. Tempão que você não aparece aqui, hein? Vamos lá, Priscila Melo. Bom dia, Priscila. Beijão. Então, coragem e generosidade para mim e para você, tá? Lembra, ó, ele até foi, a gente nem lembra o nome dele, né? José, mas a coragem, a generosidade, a consolação, né? O acreditar no outro, o dar mais uma chance, né? Era tão forte que ele deixou de ser chamado pelo nome dele e passou a ser chamado de Barnabé. Beijo no teu coração. Ótima quarta-feira. Sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, tá bom? Eu vou ver minha família, mas acredito que eu faça a live primeiro e depois eu vá. Beijo no coração!